Bom, acho que a gente pode começar então. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de investimentos. Hoje a gente vai falar sobre os resultados dos investimentos do Plano Energisa, Energisa Rondônia e Energisa Acre nesses primeiros meses de 2021. Por fim, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, já pode encaminhar para a gente. Logo abaixo aqui no balãozinho que fica embaixo da sua tela, o QEA, que ao final da nossa apresentação, a nossa equipe vai responder e sanar todas as dúvidas. Bom, a gente vai apresentar a equipe aqui que está hoje conosco. Estamos com o nosso gerente de investimentos. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui para falar dos investimentos da Energisaprev e espero que seja uma ótima live. Estamos também com o nosso diretor financeiro. Boa noite, Wellington. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Aqui é o momento para a gente saber o que aconteceu nesses primeiros meses do ano. Nos primeiros meses foram meses difíceis para a rentabilidade. Estamos tendo uma recuperação já nos últimos 2 meses. Aqui vai ser importante para a gente discutir todos os pontos aí, o que aconteceu em cada mês, para a gente entender melhor esse resultado aí. É uma boa live para nós todos. Legal. A gente está também com a nossa gerente de relacionamento, Ana Luísa. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Boa noite a todos os participantes que estão aqui para escutar a gente um pouquinho. A gente escuta eles bastante no atendimento, né? Eu acho que esse momento de interação ele é essencial. Certo. E nós estamos também com o nosso presidente, Márcio Pires. Boa noite, Márcio. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Boa noite. Bom, a gente vai então, eu vou passar a palavra para o Bruno, né? Ele vai apresentar para a gente um pouco aí dos resultados desses primeiros meses de 2021. E primeiramente, Bruno, eu gostaria que você contasse para a gente sobre os resultados do nosso primeiro mês aí, do mês de janeiro. Acho que você está no mudo. Bruno, acho que está no mudo, mas, Débora, antes dele começar, explica para eles como é que eles vão interagir com a gente aí, mandando perguntas aqui para a gente poder responder. Isso, como eu falei no início, né, vocês vão poder enviar as perguntas para o balãozinho que fica logo abaixo da tela aí de vocês, escrito QEA. Aí só encaminhar para a gente as perguntas, vocês já podem enviar durante a apresentação, que logo no final a gente vai responder, tá? Então já pode encaminhar, assim que surgir dúvidas durante a apresentação, já envia aqui para a gente. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos falar um pouquinho de investimento, né? Um pouquinho dos resultados de alguns planos de benefício aqui da Energisaprev. Mas antes da gente entrar efetivamente nos resultados, eu queria explicar e mostrar para vocês a alocação desses 3 planos, né, do Energisa CD, do Acre e do Rondônia, como que ele está em alocação, diversificação dos investimentos, né, e principalmente o Energisa CD, que ele sofreu migração, né. Em dezembro ocorreu a migração de 11 planos para o Energisa CD, né, muitos participantes migraram, né. Então, o que era o Energisa CD antes da migração? Era um plano pequeno, né, um plano novo, um plano pequeno com quase 22 milhões de patrimônio, que tinha uma diversificação pequena, né, muito por conta pelo tamanho desse fundo. É muito difícil fazer diversificação com um patrimônio pequeno, com um recurso menor, né? E 75% desse patrimônio do Energisa CD, lá no final de 2020, estava alocado em fundos de investimento de renda fixa, principalmente fundos de investimentos atrelados ao CDI. Com a migração, desses participantes, né, a reserva desses participantes foram migrados para o Energisa CD e, consequentemente, os ativos que estavam nos planos migrados vieram para o Energisa CD.
Então, a figura, né, a macroalocação do plano Energisa CD pós-migração, ela mudou um pouquinho. Ela ficou mais concentrada nos ativos, nos títulos públicos, principalmente nas NTNBs, que hoje estão aproximadamente 68% da carteira do Energisa CD. E aqui, gente, cabe ressaltar duas coisas. Hoje, vocês conseguem verificar que a macroalocação e a diversificação dos investimentos ela é muito maior. A gente conseguiu alocar recursos de investimento no exterior, a carteira de empréstimo ela tem grande relevância, mas e o segundo ponto que eu queria mencionar aqui nesse slide é que todos os ativos, todas as NTNBs migradas para o plano Energisa CD, elas não foram vendidas, elas estão aqui no patrimônio, compondo esse saldo aqui que a gente está vendo de 434 milhões. Esse é um ponto muito importante que a gente quer destacar, porque o mesmo ativo que você tinha lá, que os participantes que tinham lá nos planos migrados, estão aqui, só que numa marcação diferente, numa contabilização diferente, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E trazendo aqui, elencando aqui a carteira do Acre e do Rondônia, eu queria destacar dois pontos aqui. Tanto o Acre quanto o Rondônia tem grande exposição em renda variável, né? Quase 10% no Acre, quase 11% no Rondônia, e investimentos estruturados. Investimentos estruturados, principalmente nesse último ano, grande parte desses investimentos acabaram tendo exposição em renda variável. Se a gente fizer uma conta interna aqui, quase que 20% de exposição em renda variável nesses planos. Eu estou fazendo esse adendo antes da gente entrar efetivamente nos resultados, que lá na frente vocês vão entender quais foram os efetivos impactos em cada plano, tá? Então, era essa introdução que eu queria fazer antes de seguir para falar um pouco de janeiro, tá? Janeiro. Essas foram as rentabilidades dos três planos, né? O Energisa CD teve uma rentabilidade de 1,03, o Acre 0,14 e o Rondônia 0,16 negativo. E qual é o cenário econômico, tanto local quanto global, que levaram para esse resultado, e aí eu vou mostrar nos ativos, né? A grande preocupação quanto ao crescimento global, né, com o surgimento de novas cepas do coronavírus e a baixa oferta de vacinas em larga escala, principalmente no Brasil, o agravamento da crise sanitária, né, a segunda onda surgiu e ela foi muito mais forte que a primeira, e a sinalização do Banco Central brasileiro quanto à sua preocupação ao aumento expressivo da inflação. Esses três pontos corroboram o cenário econômico para o mês de janeiro, que até metade do mês de janeiro estava até que positivo, mas depois ele veio, inverteu o seu sentimento para um pessimismo, né? E o que aconteceu, né, com os ativos? A gente está falando aqui da curva de juros das NTNBs. Então, a linha azul é a curva de juros das NTNBs em dezembro e a cinza em janeiro. E o que aconteceu, como vocês podem verificar aqui, né? Houve um deslocamento para cima. E esse deslocamento para cima, essa elevação na curva de juros das NTNBs, refletem com uma queda no preço dessas NTNBs e, consequentemente, uma rentabilidade negativa. Eu vou explicar um pouquinho mais essa dinâmica lá para frente. E, como vocês podem ver aqui, e principalmente para os planos Acre e Rondônia, o Ibovespa começou
dando sinais positivos, né? E depois ele veio trazendo esse pessimismo com sinais negativos, fechando o mês em 3,32 negativo em janeiro. Certo, Bruno, só te interrompendo um pouquinho, a gente observou também que esse resultado negativo, ele persistiu no mês de fevereiro e no mês de março, né? O que aconteceu nesses meses? Foi pelo mesmo motivo ou a gente teve outras consequências aí para esse resultado continuar? Bacana, foram as duas coisas, Débora. Os mesmos motivos, né? Ainda a preocupação quanto à crise sanitária no mundo e principalmente no Brasil, e alguns outros fatores, né? A elevação na taxa de juros americana, ela trouxe uma fuga de capitais de países emergentes de volta para os Estados Unidos, e o cenário fiscal brasileiro muito desafiador, e a inflação pressionando um ciclo de elevação de taxa de juros, trouxeram um cenário ainda mais pessimista para o Brasil em fevereiro, culminando num retorno de menos 1,50 para o Energisa CD, menos 0,14 para o Acre e menos 0,15 para o Rondônia. E aí, gente, eu vou mostrar mais uma vez a movimentação tanto da curva de juros das NTNBs quanto da curva de juros do Ibovespa. Então, aqui, né, a gente saiu de dezembro na azul escuro, cinza, janeiro, e fevereiro a gente teve ainda mais um aumento na taxa de juros das NTNBs, as taxas de juros negociadas das NTNBs, né? Isso faz com que traga um retorno negativo para o Energisa CD, principalmente. E falando em Ibovespa, né, a gente teve um mês ainda bastante pessimista, menos 4,37, corroborando com o resultado negativo do Acre e Rondônia. Já entrando em março, né, com ainda essa crise sanitária muito descontrolada aqui no Brasil, e essa incerteza quanto ao cenário econômico, à recuperação econômica e a elevação da taxa de juros pelo Banco Central brasileiro, saindo de 2% para 2,75%, trouxeram um cenário pessimista, mas nem tanto, né, que a gente conseguiu verificar nos resultados de março. Foram resultados negativos, mas não tão negativos, principalmente para a curva de juros, né? O Energisa CD teve 0,31 negativo, o Acre 0,88 e o Rondônia 0,90. E mais uma vez aquele ensaio, né, que eu estou mostrando para vocês da curva de juros. Então temos dezembro, janeiro, fevereiro e mais um mês de abertura de curva de juros não tão expressivos quanto, por exemplo, de janeiro para fevereiro. E o Ibovespa, mesmo ele trazendo esse resultado positivo, não foi suficiente, né? Deixa eu só recapitular um ponto aqui. O resultado positivo do Ibovespa não foi suficiente para eu neutralizar as perdas que ocorreram no mercado de renda fixa. Então, esse é um pouco do cenário do primeiro trimestre, tá, Débora? Sim, sim. A gente recebe, Bruno, muitas questões, muitas dúvidas, né, dos nossos participantes na nossa central de relacionamento sobre a perspectiva, né, de rentabilidade, já que esse primeiro trimestre foi negativo. Então, queria ver um pouquinho do seu ponto de vista, que você falasse aí nos seus próximos slides, sobre o seu ponto de vista, da sua perspectiva para os próximos meses aí de 2021. O que você acha que pode acontecer aí? Claro, o cenário econômico global melhorou bastante, né, com estímulos fiscais, monetários e com o avanço da vacinação em larga escala. Isso trouxe uma melhor percepção dos agentes de mercado para o cenário global. Brasil, ele melhora, mas nem tanto, né? A gente teve algumas aprovações de reformas, principalmente da independência do Banco Central, da PEC emergencial, que foi um ponto muito importante, mas o aumento da inflação
acima do esperado ainda preocupa e preocupa bastante quanto ao cenário fiscal brasileiro. E aí, Débora, respondendo a sua pergunta, sim, a gente pode pensar num horizonte de curto e médio prazo melhor para os investimentos dos planos, né? Então, abril, a gente tem uma rentabilidade no Energisa CD de 0,56, no Acre de 0,64 e no Rondônia de 0,61. O que influenciou esse resultado? A gente teve uma redução nas taxas de juros das NTNBs negociadas que impactaram positivamente. Então, quando cai a taxa de juros, sobe o preço, rentabilidade positiva. Vou voltar nesse assunto mais lá na frente. E quando a gente está falando de Ibovespa, o Ibovespa teve também um mês positivo, não tão positivo, né, mas um mês positivo de 1,94. Tá? Falando já entrando em maio, que eu acho que para a gente fechar esses primeiros 5 meses, né, a perspectiva de um forte crescimento global, né, trouxe um otimismo grande, né, a redução dos rendimentos dos títulos públicos americanos surtiu efeito nos títulos públicos brasileiros, né, e um ponto muito positivo, né, que trouxe esse otimismo para os agentes de mercado foi o PIB, o resultado do primeiro trimestre do PIB da economia brasileira, que veio um pouco melhor da expectativa, e para ajudar na inflação também, que está descontrolada, a taxa de câmbio caindo, isso ajuda na inflação também, né? Então, resultado de maio dos planos, o Energisa CD 1,29, o Acre 0,77 e o Rondônia 0,79 positivo. Bruno, a curva de juros, ela basicamente não teve alteração, não teve oscilação nem para cima nem para baixo. Isso é um ponto até positivo, né? Quando está na estabilidade, também é um ponto positivo. E o carro-chefe da rentabilidade, né, dos planos foi a Bolsa, que teve aí um retorno de 6,16. Eu vou parar aqui um pouquinho essa parte de resultado, eu acho que a gente encerra por aqui um mês a mês, né? E a gente vai começar a entrar um pouco mais em alguns detalhes mais específicos de cada tipo de plano. Legal. Bruno, aproveitando aí a sua visão, né, um pouquinho mais otimista aí para os próximos meses, eu acho que seria legal também você falar um pouquinho para a gente sobre o índice de longo prazo desses 3 planos. O que a gente pode esperar aí sobre o índice de longo prazo? Ótima pergunta. A gente, como fundo como previdência, né, nós como investidores em previdência, a gente sempre tem que pensar no longo prazo, né? E a gente, como participante, também tem que pensar no longo prazo, né? Eu sou participante, o Wellington, a Débora, a Ana, o Márcio, todos nós estamos aqui no Energisa CD, né? E a gente busca investimentos com a melhor relação risco-retorno para atingir o nosso índice de longo prazo, que a gente traça a cada 5 anos, que para esses 3 planos é o IPCA mais 3,72. Quer dizer o quê? Que a gente, além de manter o poder de compra do nosso participante, a gente busca entregar um retorno real de 3,72% ao ano. E, dado esse índice, dado esse benchmark, a gente vai buscar ativos que, na sua diversificação, no médio e longo prazo, vão entregar ou tendem a entregar este benchmark. Legal. Outra questão que a gente recebe bastante, né, no nosso setor de relacionamento, vindo dos nossos participantes, é sobre marcação a mercado, né? Então, eu queria que você
se você puder exemplificar para a gente o que é marcação a mercado e qual é a diferença entre marcação na curva, principalmente quando a gente fala em planos BDs e planos CDs, né? Eu acho que seria legal se você trouxesse para a gente um exemplo. Eu acho que esse vai ser o mais difícil da live de se explicar, né? Sim. Mas eu vou tentar aqui. Antes da gente entrar na marcação a mercado, na diferença de precificação do plano BD para o plano CD, eu queria voltar só num ponto que eu falei lá. Hoje, a relação entre o preço de um título público e a sua taxa negociada é inversa, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a taxa de juros, menor o preço. Então, eu trago 4 situações aqui. Por exemplo, uma NTN-B com um prazo de 252 dias úteis, sendo negociada hoje a R$ 2,90, o preço dela, desculpa, uma LTN, eu falei NTN-B, eu acho. Uma LTN negociada a R$ 2,90, ela ficaria R$ 9,71. Se a gente comprasse essa LTN, hoje, e amanhã ela fosse negociada a R$ 3,20, o preço dela imediatamente iria para R$ 9,69, tendo um retorno negativo marcado a mercado de 0,29. Se eu compro essa NTN-B a R$ 2,90 e no dia seguinte ela vai a R$ 3,40, eu tenho um retorno negativo de menos 0,48. E a mesma coisa para uma taxa de 3,70. Eu teria um retorno de menos 0,77. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui vai ser importante para a gente entender marcação a mercado. A marcação a mercado, ela é a oscilação do preço negociada no mercado naquele dia, precificado naquele dia. E antes de eu explicar a marcação a mercado, eu vou explicar qual é a diferença entre o plano CD, contribuição definida, e o plano BD, benefício definido. Desculpa, gente, só um minuto. E qual é a grande diferença? E aí eu já antecipo aqui. Plano CD, marcação a mercado. Plano BD, marcação na curva. Qual é a grande diferença no que tange investimentos para os planos BDs e nos planos CDs quando a gente está falando de marcação a mercado? O plano CD, ele, você participante, contribui lá mensalmente para a Energisaprev, a Energisaprev investe isso buscando o IPCA mais 3,72 no médio e longo prazo, rentabiliza isso e cada um de vocês tem a sua conta no seu nome. Cada participante tem o seu saldo de conta. É como se fosse uma poupança, né, Bruno? Isso, é como se fosse uma poupança exclusiva sua, é seu, que está ali é seu. O plano B dele é um pouco diferente. Você continua contribuindo mensalmente, a Energisaprev continua aplicando mensalmente esse valor, rentabilizando, e aí planos BDs eles podem ter benchmarks de longo prazo diferenciados, mas você contribui para uma conta coletiva, onde todo mundo consome daquele bolo, que é basicamente como funciona o INSS hoje, né? Sim. Todo mundo contribui para... Desculpa, Débora. Desculpa te interromper, Bruno, só para todo mundo entender, quando você fala em benchmarking, o que você quer dizer? Só para a gente poder Perfeito, entender. Débora, você sempre me traz aí quando eu estiver sendo muito técnico, tá? O benchmark é o índice de referência. Certo. Então, o índice de referência, por exemplo, para o Energisa CD, é o IPCA mais 3,72. A gente pode estar falando de benchmark, de índices de referências diferentes para cada plano. Cada plano tem a sua necessidade atuarial, quando a gente está falando de planos BDs, de planos CVs. E planos BDs é um índice referencial que a Energisaprev busca rentabilizar no médio e longo prazo o recurso dos participantes. Obrigado, Débora. Certo, obrigado. Então, essa é a grande diferença, né, do que é o plano CD, o que é o plano BD, e por essa diferença eu
preciso marcar todos os ativos dos planos CDIs a mercado. Por quê? Eu preciso que meu participante saiba qual é o valor justo para aquele dia, para aquele momento que ele está olhando diariamente, qual é o valor justo do saldo de conta dele, né? E no benefício definido, eu não tenho esta necessidade, porque é uma contribuição que vai para o bolo, né? Então, agora já entrando na marcação a mercado, que eu acho que vai ser a parte mais difícil desse nosso bate-papo, essa linha laranja reta aqui, ela é a evolução do preço de uma NTNB, por exemplo, marcada na curva. Então, vamos supor que eu comprei uma NTNB aqui, né, nesse ponto inicial, a R$ 2,90, como eu mencionei lá na frente. R$ 2,90 está muito fora da realidade, né? Vamos botar 4%, né? O que vai acontecer diariamente com essa NTNB? Diariamente, eu vou rentabilizando IPCA mais 4% ao dia e vou acruando, vou colocando, né, rentabilizando esse juros diariamente até que isso chegue no vencimento. E a marcação a mercado? A marcação a mercado, ela é uma oscilação do mercado. Momentos eu posso estar com a marcação a mercado muito superior à marcação na curva. Isso vai se dar porque a taxa negociada a mercado vai ser menor. Então, a gente está falando de preço, quer dizer que a taxa caiu. Então, essa curvinha aqui ela é invertida quando a gente está falando de taxa, né? Então, lembrando daquele slide que eu falei há uns minutinhos atrás. Então, aqui eu estou com uma taxa negociada, se eu falei 4%, a 3%. Aqui, o cenário econômico piorou e ela passou a ser negociada a 5%. E por aí vai, né? Essa oscilação de mercado, essa oscilação do preço a mercado vai muito em linha com as taxas negociadas no mercado, que são o direcional do cenário econômico. E aqui, gente, eu quero fazer um parênteses. Eu vou... não sei se vocês perceberam, o preço no vencimento, ele é igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu compro uma NTNB hoje a 4% e eu não vendê-la antes do vencimento, não importa qual marcação eu estiver, seja a mercado, seja na curva, a minha rentabilidade anualizada no vencimento é a mesma, IPCA mais 4%. Na curva, eu não tenho essa volatilidade, a mercado eu tenho, mas quando eu tenho a marcação a mercado, eu digo exatamente para os meus participantes dos meus planos CDs qual é a reserva deles, e eu não estou fazendo nenhuma transferência de riqueza entre nenhum participante. Se for um momento positivo e ele está solicitando benefício, o saldo de conta deles vai ser maior do que se tivesse a mercado. E a mesma coisa é no momento quando o cenário está mais pessimista. Mas aí eu vou relembrar aqui. A gente, quando fez a migração para o plano CD, a gente não vendeu nenhuma NTNB que estava marcada na curva. Todas elas estão na carteira do Energisa CD. E meu último ponto nesse slide, para a gente caminhar aí para os finalmente e para as perguntas, que eu já vi que tem algumas perguntas aqui no Sim, nosso... Tá chegando bastante. Perguntas e respostas. É uma frase que eu escutei e eu achei sensacional. É o seguinte: a renda fixa, ela só é fixa se você leva o ativo até o vencimento. O que quer dizer isso? Exatamente essa curva aqui. Não importa o momento que eu esteja, se eu compro ela a 4%, IPCA mais 4% hoje, e não vendo ela, essa NTNB, antes do vencimento, eu sei que o meu retorno anualizado vai ser IPCA mais 4. Mas se eu vender antes, aí sim,
eu posso vender melhor, ganhar mais dinheiro do que o IPCA mais 4, como eu posso vender pior, ganhar menos dinheiro do IPCA mais 4. Então, para finalizar aqui, um resuminho. Taxa de juros caiu, preço das NTNBs subiu. Isso trouxe uma rentabilidade positiva para os investimentos. Taxa de juros subiu, preço das NTNBs, por conta daquela lógica inversa que eu falei lá há pouco, cai e eu tenho uma rentabilidade negativa. Esse é um pouco do resumo, tá? Eu acho que antes da gente... Aí, Débora, sem querer me alongar muito aqui, eu sei que o pessoal está querendo interagir com a gente, então eu prometo que eu vou ser rápido. Antes da gente partir, eu tenho mais 2 slides que eu queria mostrar para vocês. Um é a evolução do resultado acumulado até maio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Energisa CD, né, nessa linha azul, nesses primeiros 6 meses. Eu tenho o Plano Acre e o Rondônia, o Acre na laranja e o Rondônia na cinza tracejada, basicamente caminhando iguais, muito por conta da macroalocação ser muito semelhante, o passivo de investimento ser muito passivo atuarial ser muito semelhante também. O CDI sendo esse tracejado amarelo, o IPCA, desculpe, o Ibovespa oscilando bastante, né, muito por conta daquele acumulado que eu vi, daquele mês a mês que eu mostrei, né, trazendo um retorno já positivo no ano. O IPCA, né, também chegando aí já no ano pelos seus 3,5%, e o IPCA mais 3,72 lá acima dos seus 4%. O que eu quero mostrar aqui? Estamos recuperando, a gente está trabalhando diariamente para entregar para vocês, né, para os nossos participantes, a melhor relação risco-retorno para cada plano, para cada tipo de plano, e com o nosso objetivo de médio e longo prazo. Tá? Então, isso aqui é um pouco do cenário, desculpa, gente, do cenário nesses primeiros 5 meses. E como a gente recebeu algumas perguntas, né, antes da gente começar essa live, sobre a migração, né? 11 planos migraram e eu queria trazer aqui para vocês um estudo de caso, que a gente pegou aleatoriamente um plano que migrou. Eu vou jogar aqui na tela. A gente tem 2 situações aqui. Peguei como exemplo o Elétrica Casopré, um participante que tinha 300 mil lá no fechamento de dezembro, né, antes da migração. Se ele optasse por não migrar, né, qual que seria o retorno dele sem a migração, logicamente, nesses primeiros 5 meses? Né, ele teria lá 300 mil, que ele não teria o benefício da marcação a mercado, né? E teria lá o retorno de 0,77, 0,44, 1,59, culminando aqui nos 4,82. Então, ele teve um retorno lá nesses 5 meses de R$14.500 quase. Se esse mesmo participante, né, isso aqui que a gente está falando, ao invés dele ter ficado no Elétricas OP, ele tivesse migrado para o Energisa CD, com o benefício da marcação a mercado, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, no momento da marcação a mercado, a taxa de juros de compra, né, que é a taxa que estava na curva, era muito superior à taxa negociada a mercado. Então, como se eu estivesse trazendo a taxa para baixo, o preço sobe. Então, esse participante teve... Olha aqui, gente. Olha só esse número. Ele teve mais de 16% de rentabilidade só com benefício da marcação a mercado. Olha o quanto expressivo que é esse número, né? Assim, eu fico... É um negócio que... Mas vamos lá. E em janeiro, né, a gente já mostrou aqui toda a oscilação, etc., mas a gente vem recuperando,
Então, esse mesmo participante, né, que ele falou assim, não, eu vou migrar porque além dos benefícios, né, que eu tenho da migração, que foi muito bem disseminado, migrei e eu tive um retorno de 15,39%, quase R$ 46.000 nesse intervalo. E quando a gente está falando no médio longo prazo, IPCA mais 3,72. Poder de compra, manutenção do poder de compra, mais 3,72. Então, essa aqui, gente, era a minha última mensagem, tá? Que a gente recebeu algumas perguntas referente a esse assunto. Eu queria destacar. Foram 11 planos. A gente teve planos que tiveram 15%, teve planos que tiveram 20%. Aleatoriamente, aqui eu peguei o Elétrica do Play. 16,56 é uma rentabilidade muito expressiva. Então, Débora, eu vou encerrar a apresentação por aqui, tá? Eu acho que já falei bastante e vou abrir aí para as perguntas. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Bruno, pela sua apresentação. Acho que deu para a gente abordar aí um dos principais temas, né? Os principais temas que chegam aqui para a gente na Fundação dos nossos participantes. E agora a gente vai para o momento aí de interação com vocês, tá? Então, eu já vou começar a apresentar as perguntas, mas vocês podem continuar enviando para a gente, que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá. Bruno, eu vou aproveitar, né, a sua explicação para mandar a primeira pergunta para você. É do Valdir, e ele quer saber como que é apurado os índices dos resultados negativos apresentados nos 3 meses, né? Acredito que seja janeiro, fevereiro e março. Bom, os resultados negativos, né, eles são... Eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou tentar explicar aqui. Eles são apropriados pela cota do plano. Então, o Energisa CD ele teve uma rentabilidade negativa, a cota desse plano foi negativa e, consequentemente, culminou numa redução momentânea do saldo dos participantes, que, mais uma vez, a gente enxerga esse retorno, essa volta, né, desses rendimentos positivos e visando sempre o IPCA mais 3,72 para esses 3 planos que a gente estava falando no médio e longo prazo. Legal. A gente tem uma pergunta aqui da Carré, eu não sei se é o seu nome, se eu estou pronunciando corretamente, pergunta se a gente vai disponibilizar a apresentação. Sim, tá? Nós vamos disponibilizar. Essa live ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no site da Fundação e vocês vão poder acessar sempre que tiverem o conteúdo, sempre que tiverem dúvidas, tá? Então, podem ficar tranquilo que ela vai estar disponível, sim. Vamos dar continuidade aqui. A Vanessa, ela faz uma questão. Márcio, eu vou pedir para você responder essa para a gente. Boa noite. Tenho uma dúvida referente ao aplicativo da Energisa Prev, que mostra o saldo e rentabilidade com um certo delay. Exemplo, estamos no mês 6 de junho, junho, e no aplicativo aparece somente o saldo e a rentabilidade até o mês 3. Por que isso ocorre? Tem algum outro local que eu possa acompanhar esses resultados mais atuais? Vanessa, né? Isso. Perfeito, Vanessa. Esse delay, ele realmente existe. Nesse primeiro semestre, a gente vem implementando novos processos aqui de checagem, conferência, e a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Então, nós tivemos aqui no primeiro semestre algum atraso, acumulado aí com o que vocês têm conhecimento também do processo de migração de participantes de 11 planos para o plano Energisa. Então, houve sim um atraso e a gente está buscando regularizar esse atraso. Nós tivemos também, para assistidos, um bloqueio, tá? Trago aqui também, de acesso, uma vez que nós fizemos uma baixa em número de cotas superior ao que deveria ter ocorrido
no mês de maio, salvo engano. Eu acho que sim. Que está sendo corrigido agora em junho, tá? Não, desculpa, em abril, corrigido agora no mês de maio. Então, vocês observarão já nos próximos dias esse crédito de cotas para os assistidos, tá? E até que a gente fizesse os lançamentos nos sistemas, nós mantivemos, tá, o acesso bastante restrito aí para assistidos do Plano Rondônia. Esse fato ocorreu exclusivamente no Plano Rondônia. Espero ter esclarecido. Vanessa, falta sim outro ponto. O nosso atendimento também pode fornecer para vocês informações mais atualizadas, seja por WhatsApp ou pelo 0800. Obrigada, Márcio. Bom, vamos dar continuidade aqui. Bruno, vou continuar com você, tá? A gente tem uma questão aqui do Nelson Giruto. Ele fala que ele tem acompanhado o extrato do fundo e percebeu um resultado negativo nos meses de janeiro a março, num total de 2,82%. Gostaria que me explicassem esse resultado negativo, pois na data da migração, vocês prometeram que os investimentos seriam criteriosos para evitar prejuízos aos participantes. Se eu estiver analisando de maneira incorreta, poderiam me informar como interpretar isso e qual relatório que devo analisar? Claro. Eu acho que com o decorrer da apresentação, eu tentei, da melhor forma possível, explicar quais foram os movimentos, né, e como que isso seja, como é contabilizado, né? O resultado negativo, ele efetivamente foi negativo, foi um cenário econômico muito ruim, né, nesse primeiro trimestre, né? E isso impactou diretamente nos investimentos dos planos. E aí, eu vou trazer uma pergunta que daqui a pouco vai surgir, que eu já vi aqui. Para os planos CDs, sim, é obrigatório, pela legislação, marcar a mercado todos os ativos. Os planos BDs, não necessariamente. E para os planos BDs, não se pode mais marcar na curva ativos com vencimento menor do que 5 anos. Então, assim, essa questão da marcação na curva, ela está acabando. Em algum momento, ela não vai mais existir. A legislação, ela vem pressionando cada vez mais para que isso não exista, justamente para a gente não ter essa possível transferência de riqueza. Então, assim, ocorreu resultado negativo, muito por conta do cenário que eu expliquei aqui, mas, Nelson, quero te deixar tranquilo que a gente está buscando a melhor relação risco-retorno para todos os planos geridos pela Energisa-Prev, tá? Então, assim, a gente mensalmente vai divulgar, a gente vai estar bem mais ativo na divulgação dos nossos resultados, na explicação dos nossos resultados. A gente tem um relatório gerencial que está disponível no site da Energisa-Prev. E a gente também está aí sempre pelos canais aí com 0800, WhatsApp, com a equipe da Ana, para poder tentar responder da melhor forma o caminhar dos investimentos aqui dos planos geridos pela gente. Obrigada, Bruno. Bom, vamos dar continuidade aqui. Wellington, eu vou fazer a questão para você. Você está por aí? Tá, vamos lá. O Teomar, ele encaminhou para a gente algumas perguntas, tá? Eu vou fazendo ela aos poucos conforme você vai respondendo para a gente, tá bom? A primeira questão que ele faz é qual a estratégia de investimento de cada plano? Boa noite, Teomar, tudo bem? Já posso, Débora? Pode, desculpa. Ele só Tá. complementou a pergunta, ele falou, as estratégias de investimentos não deveriam ser similares? Tá. É uma questão bem interessante aqui, não só da gente, mas de todos os fundos de pensão. Então, cada plano de previdência possui um patrimônio, possui uma massa de participantes ali, que tem uma realidade, como o Bruno falou no decorrer da apresentação.
Então, cada plano de previdência tem uma política de investimento, tá? E os recursos de cada plano é segregado. Eu vou até compartilhar o nosso site, que aí eu vou te ensinar onde que está o caminho, que dá para ver a realidade de cada plano. Assim, é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, no nosso site, tem uma aba que chama Investimentos. Tá aparecendo aí, pessoal? Aqui, então. Tá sim. Tá. Então, aqui embaixo tem as políticas de investimento. Olha que cada plano aqui tem uma política. O Borborema tem uma política, o Semate tem uma política, o Plano Energisa tem uma política, e dentro dessa política de investimento é traçada ali as metas de retorno de acordo com a realidade do plano. E qual que é essa realidade? É o passivo do plano, o fluxo atuarial dele. É quando que a gente tem que disponibilizar de recurso ao longo da vida desse plano. Os planos CDs, a gente está unificando para ele ficar mais próximo um do outro, mais próximo possível, porque tem marcação a mercado, mas isso não quer dizer que ele vai ficar idêntico ao outro assim. Por quê? Porque tem plano CD que pode estar ter uma maturação maior, um outro tem uma massa de participante menor. Então, tudo isso é refletido nas políticas de investimentos, que é avaliada pelo Comitê de Investimento anualmente. Essa política de investimento é enviada pela diretoria executiva para o Conselho Deliberativo aprovar. E assim, aqui é traçado, aqui é o planejamento dos investimentos para os próximos 5 anos. Então, quando a gente pensa em investimento de entidade fechada, é longo prazo, né? É no mínimo 5 anos, e a legislação assim determina. Por quê? Porque a gente não pode ficar se aventurando numa aplicação curto prazo, pensando no retorno ano a ano, porque isso acaba sendo perigoso. Então, aqui tem as nossas políticas de investimentos, que tem o detalhe de cada plano. E os recursos desse plano são segregados, tá? Então, Pode só te continuar. complementando, e é daí que sai o índice de referência de médio e longo prazo. Nas políticas de investimento, cada política de investimento tem o seu índice de referência lá em detalhes do plano. Se vocês entrarem lá no Energisa CD, vai estar lá. IPCA mais 3,72. Correto, Bruno. Legal. Bom, dando continuidade aqui nas perguntas do Teomar, ele ainda questiona: no caso de investimentos de médio e longo prazo para obter o retorno esperado, não se deveria levar em consideração que pode prejudicar os assistidos, reduzindo suas retiradas mensais? Aí ele ainda complementa: nessa mesma linha do item 2, pensamos que muitos assistidos, em função da idade ou mesmo de suas necessidades, podem não esperar um tempo longo para que suas reservas tenham o retorno previsto. Boa pergunta, Thelmar. As políticas de investimento já reflete ali a massa de participantes. Imagina que um plano, a gente está falando aqui de 3 planos, né? Energisa CD, Plano Rondônia e Plano Acre. Cada um tem uma realidade de participantes lá dentro desse bolo. Apesar dessas reservas serem individualizadas, ali tem participante que está começando a carreira, né? O Bruno até falou que o Plano Energisa, antes da migração, ele não tinha nenhum participante assistido, e agora já tem. Quando a gente monta uma carteira de investimento, a gente tem que pensar no todo. Tanto o participante mais jovem, que é o caso da Débora aqui, que está no Energisa CD, como o meu caso aqui, que já estou com 44 anos. E também do aposentado, não sei se você está nesse plano, Thelma, do aposentado que está com 60. Então, de certa forma, a gente tem que, como temos que aplicar o bolo todo, não de forma individual, é, é, essa política de investimento, em médio e longo prazo, ela tende a entregar aquilo que é a realidade daquele plano.
estamos falando aqui de inflação mais 3,72 ao ano. Então, se você pegar a nossa política de investimento, ali tem todas as métricas de risco, de risco e retorno, adequada à massa daquele plano. Quando eu falo massa, são os participantes que estão lá naquele plano, tá? Então, em períodos curtos, se a gente analisar, mas ele oscilou muito ali, ele perdeu 1,5% no mês de fevereiro, e 0,30 no mês de abril, mas agora você vê que no mês de 0,30 no mês de março, no mês de abril já recupera um pouco, já recuperou ali, já foi 0,56 no Energisa CD, e agora no mês de maio já teve uma rentabilidade de 1,29. Então, por conta dessa marcação a mercado, essa oscilação vai acontecer, mas em médio e longo prazo, o objetivo é entregar o que foi traçado na política de investimento. Espero ter respondido aí a... Ele tem ainda mais uma questão, Wellington, a última. Vamos lá. O que pode ser feito pela Fundação e seus órgãos de aconselhamento e de deliberação para melhorar a performance do Plano Energisa? Então, como eu falei antes, essa política ela é avaliada. E até esqueci de colocar mais um agente ali na política. As nossas políticas, a gente elabora ela para 5 anos e revisado anualmente. Quem nos assessora é uma consultoria financeira especializada, é a maior consultoria de fundo de pensão hoje no Brasil, que é a Aditus. Quando eles minutam essa política de investimento de acordo com o cenário econômico, com a expectativa de retorno, com o fluxo do passivo do plano, a área de investimento, que é a área que o Bruno gerencia, faz uma avaliação. Essa avaliação é levada para a diretoria analisar e discutir ela. A gente leva essa política para um comitê de investimento. Esse comitê também avalia ali as métricas utilizadas e daí ele devolve para a diretoria, que submete ao órgão máximo nosso, que é o Conselho Deliberativo. E aí lá tem toda a discussão da política de investimento, todas as métricas utilizadas lá. Além disso, essa política de investimento, uma vez aprovada pelo Conselho Deliberativo, ela é disponibilizada para o órgão fiscalizador. Se tiver algum item ali na política que esteja em desacordo com a legislação, o órgão regulador ele vai notificar a entidade. Então, toda a governança da política de investimento perpassa aí por todos esses atores, tá? Então, não é um processo tão simples, é um processo longo e de forma que tenha a maior transparência e maior governança possível. Certo, muito obrigado, Wellington. Bom, agora essas foram as questões, né, do Teomar. Agora a gente vai para a questão do Moisés. Bruno, consegue responder para a gente essa daqui? Boa noite. Até abril de 2020, tínhamos acesso a um relatório gerencial dos investimentos de forma analítica por plano. Ou seja, sabíamos no detalhe quando estava sendo investido em cada aplicação e em cada plano. Agora temos no site um relatório gerencial sintético. Por que não disponibilizam mais o analítico por plano? Eu respondo essa sim. Eu vou mostrar para aqui. Eu acho que vale até a pena, Bruno, compartilhar. Vou mostrar o site, isso. Aqui. Aqui. Vamos lá. Tem 2 lugares que a gente pode ver isso, tá? Primeiro aqui, logo no site, na cara do site, né? Relatórios de investimento. Aqui a gente tem o relatório gerencial, é o que eu vou clicar em abril. E aqui você tem um pouco de como que foi o cenário. A gente está falando aqui de mercado global, Brasil, ações, inflação, como que foi a composição efetiva da Energisa-Prev, a evolução dos investimentos total. E aqui, falo do cenário, né? Estratégia de renda variável, os fundos que a gente tem aplicado
as estratégias multimercados estruturados, os fundos que a gente tem aplicados, investimento no exterior, renda fixa, todos os fundos e a rentabilidade que a gente tem aplicado, e das NTNBs também. E se a gente quiser detalhar por plano, né, a gente tem aqui, ó, essa barrinha aqui na direita, ela é fixa, né? Então você consegue entrar aqui em detalhamento por plano e você consegue acessar. Eu vou acessar, por exemplo, o Energisa CD, e aqui ele vai estar trazendo no detalhe a composição de renda fixa, renda variável, estruturado, investimento no exterior, empréstimo imobiliário e a rentabilidade do plano, a meta de investimento, CDI mais um, poupança e o índice de solvência do plano. Então, aqui você consegue enxergar essa informação desse detalhamento. Se por acaso ainda assim não ficou claro o suficiente, aí eu peço que entre em contato com os nossos canais para a gente poder avaliar a melhor forma de atender as necessidades de vocês. Certo, obrigada, Bruno. Vamos para a próxima aqui. Márcio, vou fazer essa questão para você. O Carré, não sei se eu estou, mais uma vez, não sei Deve se eu ser o nosso amigo Carregaro. Ah, tá. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. É tá? Carregaro. Considera como Carregaro. Carregaro, então. Ele pergunta, quando vão abrir a nossa migração para o Plano Energisa? Acredito que seja Plano Rondônia? Energisa Rondônia? Sim, nós estamos dando entrada aí no processo na Previc, no início de julho, tá? Carregado. E dentro do tempo normal de aprovação, em 2022 a gente está abrindo essa migração. Sendo bem confortável aqui, não antes de março, tá? Esse processo de pandemia e isolamento social tem atrasado muito todas as atividades de empresas privadas e órgãos públicos, é natural. Não somente o Plano Rondônia, mas Acre, 2 planos de Sergipe e... Está faltando um plano, são 5. E o Plano Sudeste também. Então, serão 5 planos que entrarão nesse processo de migração, né? Uma oportunidade de ir para o Plano Energisa CD. Espero ter respondido a sua dúvida aí, Carregado. Obrigada, Márcio. Obrigado. Bom, agora uma questão para o Wellington, do Cleiton Ciervi. Ele pergunta assim, estamos com alta frequência de rendimentos negativos. Gostaria de saber em detalhes os investimentos que compõem a nossa carteira. Seria interessante que isso fosse transparente e informado em nossa área exclusiva do site da Energisa Prev. Hoje, quando vejo o resultado negativo, não sei se é devido à desvalorização de uma ou algumas ações, ou se foi uma venda de ações com a realização de prejuízo. A transparência dessas informações é importante para termos segurança e confiança nos resultados no longo prazo. Obrigado, Cleita, aí pela pergunta. Já te adiantando, todo esse efeito de retorno negativo, ele é de marcação a mercado e acredito que foi bem esclarecido aí pelo Bruno no decorrer da apresentação. Não teve realização ou perda de qualquer ativo aqui na carteira da Energisa Prev, a não ser o efeito de marcação a mercado. Eu arrisco a dizer aqui que a gente tem uma carteira muito sólida, assim, não só o plano Energisa, mas todos os planos. A maior parte da carteira é título público federal, né? O ativo considerado mais seguro aqui no Brasil. E aí é oscilação de preço mesmo, tá? A gente tem a carteira aberta, se for lá no site, naquele relatório que o Bruno mandou, na posição de dezembro, ele tem a carteira aberta por ativo, tá? Por que está lá? Porque a legislação até determina que a gente disponibilize ela por ativo ali, as nossas maiores posições. Mas como o Bruno colocou ali, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser essa posição, é só entrar pelos nossos canais de atendimento que a gente disponibiliza para você. Tá?
Carregar acompanha mensalmente aí a nossa carteira e ele sabe como que a gente disponibiliza e a gente está à disposição. Obrigada, Wellington. Vamos aqui para mais uma questão. Do Valdir Bertazzi, eu vou fazer para o Bruno, tá, Bruno? Ele também pergunta, ele também faz uma questão longa e conforme você for respondendo, eu vou perguntando para você, tá? Ok. Ele pergunta assim, segundo os dados divulgados pela Energisa, o nosso plano que a Energisa daria rendimento anual IPCA 3,75 ao ano, só que pelas informações, até abril de 2020, está menos 2,27 negativo. Também detalhar melhor o que compõe as aplicações em renda fixa. Claro. Bom, eu já expliquei bastante ao longo da live os movimentos de mercado que culminaram no retorno negativo, né? E traçando, né, puxando o gancho que o Wellington falou do quão sólido é a carteira dos planos, né, que tem essa diversificação, esses ativos, né, o quão soberano é a composição da nossa carteira, e 70% da carteira, quase 70% da carteira, por exemplo, do Energisa CD, é título público federal, NTNB, que são ativos atrelados ao IPCA, que estão sofrendo com a marcação a mercado. Mas quando a gente enxergou uma elevação da taxa de juros muito grande, né, nesses 3 primeiros meses. A gente está começando a ver uma queda nessa taxa de juros, mesmo com um cenário ainda desafiador. Então, assim, a nossa renda fixa ela é composta por títulos públicos, alguns ativos de crédito privado e fundos de liquidez, que são atrelados ao CDI. Então, lá nos relatórios que a gente divulga, né, no nosso site, tem todos os vértices, e lá embaixo, eu acho, não sei se ele menciona isso, não sei se foi ele que perguntou, se outra pessoa perguntou, né, quais são os vencimentos que a gente tem das NTNBs, né? A gente tem todos, 2023, 2022, 24, 26, 28, 2030, 35, 40, 45 e 2050. A gente tem quase todos, né? A gente só não tem 2025 e 2055. Então, assim, é muito diversificado, né? E esse aqui eu acho que é o grande benefício, né, da diversificação para esses planos, principalmente para a Energisa CD. Espero ter te respondido. Valdir. Ele Desculpa. tem ainda mais 2 questões aqui para você, Bruno. Ele comenta assim, nós que mudamos de plano estamos muito preocupados, pois a marcação a mercado está 3 meses muito negativo, janeiro, fevereiro e março. Pergunto se será compensado esses valores no plano. As informações são IPCA mais 3,75? Bom, o índice referencial para o Energisa CD é IPCA mais 3,72, né? E a gente vai buscar rentabilizar no médio e longo prazo IPCA mais 3,72. Tentando responder a sua pergunta, Valdir, a gente vai buscar que esses retornos, que esse ano caminhe, né, para retornos positivos, né? A gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está acompanhando os nossos investimentos, a gente está buscando novas oportunidades de investimento que tragam a melhor relação risco-retorno para os nossos planos. Então, a gente está buscando, sim, performar, rentabilizar o saldo dos nossos participantes em IPCA mais 3,72. A outra pergunta que ele faz, eu acho que você já até respondeu, se será recomposto o nosso saldo nesses patamares de IPCA mais 3,72, né, que você comentou. Sim, já mencionei, mas eu acho que eu repito aqui, não tem problema. A gente vai buscar sempre, no médio e longo prazo, retornos superiores à inflação de 3,72, para esse plano especificamente. Como o Wellington falou, a gente desenha um horizonte de investimento para 5 anos. Então, a gente vai buscar
nesse horizonte de investimento, retornar IPCA mais 3,72 ao ano. Pode ser que um ano a gente rentabilize um pouco menos do que IPCA mais 3,72 e anos a gente rentabilize mais do que 3,72. E isso vai se compensando ao longo dos anos. Certo, obrigada, Bruno. Agora a gente tem uma questão aqui do Roberto Aparecido Brambila Júnior. Eu vou encaminhar essa questão para o Wellington, tá, Wellington? Ele diz assim: o plano utiliza a marcação a mercado para apurar a rentabilidade do momento. Porém, como o vencimento do título irá receber a rentabilidade contratada, podemos considerar que toda esta diferença de rentabilidade em relação à meta que estamos tendo será recuperada em dado momento no futuro, conforme ocorrer com o vencimento dos títulos? Se a resposta para a pergunta 1 for sim, quando será a expectativa para isso começar a ocorrer? Como sugestão, poderiam divulgar na live ou no próprio site de maneira mensal, como fazem com outros indicadores e informações, os valores e percentuais alocados nesses títulos por ano de vencimento? Assim, poderíamos ter um horizonte da expectativa da mudança do cenário atual. Tá. Obrigado, Roberto. Acho que aqui foi bem debatido toda a tua pergunta, né? Mas aqui, o título de renda fixa, apesar dessa oscilação, se a gente carregar ele até o final, ele vai entregar a taxa que foi comprada lá do título, né? Como foi bem debatido aqui, a expectativa é que no horizonte de 5 anos, a fundação entregue aí como retorno para esses planos CDs e inflação mais 3,72. E aí, como o Bruno falou, pode ser que um ano seja mais alto ou menor, mas que no todo, nesses 5 anos, essa média converge aí para IPCA mais 3,72. Com relação à disponibilização dos ativos, a gente também já falou um pouco, né? Acho que foi respondido lá atrás. E se você tiver mais alguma não estiver conseguindo ver direito, é só acessar nossos canais, acessa aí a Ana, é a gerente de relacionamento, e aí a Ana vai direcionar aqui para a área de investimento que a gente vai te ajudar, tá? Hein? Te mostrar a carteira. Obrigada, Wellington. A gente tem uma questão aqui do Fernando Della Mônica, eu vou encaminhar para o Márcio, tá, Márcio? Gostaria de saber quais as formas de aplicação das reservas dos participantes e por que os resultados estão sendo negativos, já que o montante dessas reservas são grandes. A minha preocupação é que as minhas reservas estão sendo reduzidas mês a mês. Mesmo a minha renda sendo mensal financeira, a minha reserva pode esgotar em pouco tempo? De esgotar. Fernando, esgotar não. O que nós estamos assistindo aqui, e o Bruno bem explicou, com o Wellington também corroborando, os ativos são preponderantemente investidos em títulos públicos. Então, para esgotar a sua reserva, muita coisa ruim aconteceu, inclusive default, né, do próprio governo. Então, esse risco não existe. O nosso trabalho aqui, bem orientado pela principal consultoria de investimentos, é garantir o poder de compra de suas reservas para o seu futuro, trazendo rentabilidade positiva. Nós assistimos aqui alguns meses de rentabilidade negativa, pequena, graças a Deus, felizmente, mas a gente não tem isso no longo prazo, pelo contrário. Nós teremos novos momentos como esse, novas lives, onde a gente vai estar falando de números positivos, né? Já viramos aí essa curva no mês de maio, junho, estamos seguindo também no mesmo caminho, né? Então, fique tranquilo. O que a gente precisa conviver com essa volatilidade, né? Com essa oscilação positiva e negativa ao longo do tempo. Obrigado, Certo. Fernando. Obrigada, Márcio. Eu vou continuar com você.
A próxima pergunta é do Carregaro, né? Agora eu já sei que é ele aqui. Ele faz a seguinte questão. Ocorrendo uma ação para o depósito integral do serviço passado pela Energisa, quem arcaria com a despesa? A patrocinadora ou os beneficiários? Tá, eu vou refazer a pergunta pelo que eu entendi. Havendo uma ação judicial, tá, então, em que se buscaria responsabilizar a empresa para uma coparticipação, ou nem mesmo coparticipação, né? Uma contribuição exclusiva do serviço passado por ela. Quem seria prejudicado, né? Acho que é o último. Isso, quem arcaria com a despesa? Arcaria. Isso. Bem, se a ação é para a empresa bancar sozinha o serviço passado, é disso que eu estou depreendendo da pergunta, é a empresa, né? E sendo bem sucedida essa ação, os valores que os participantes aportaram, né? Já está no nome dele mesmo, então ele não perde nada. Não há o que se falar em perder. Inclusive, esse plano, Rondônia, é um plano de contribuição definida, não é mutualista. Então, cada um é responsável por sua reserva. Então, não há que se falar nesse sentido. Sendo bem sucedida uma ação como essa, a empresa aportaria a diferença. Isso é uma resposta literal à pergunta. Quanto à expectativa de sucesso ou não, não é esse aqui o nosso fórum para essa discussão, né? Tá certo. Obrigada, Márcio. Obrigado. Pessoal, antes de eu ir para a próxima questão, só lembrando que essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, vocês vão poder acessar no nosso site, sempre que tiverem dúvidas aí, vão poder acessar o conteúdo, tá? Vamos para a próxima questão do Valdir Bertazzi. Bruno, eu vou fazer essa para você, tá? Em que mês a marcação a mercado começa a gerar lucro? Pois até mês de maio, no resumo, estamos no negativo. E qual o prazo de vencimento das nossas aplicações? Bom, Valdir, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que eu respondi a parte da marcação do vencimento dos títulos, né? As NTNBs, principalmente, a gente tem quase todos os vencimentos, a gente só não tem 2025 e 2055, então todos os vencimentos de 2022, 23, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, a gente tem, logicamente, nas suas devidas proporções. E falando de rentabilidade, né? Quando que a marcação a mercado ela começa a gerar lucro? É complicado, né, dizer isso, porque depende muito do cenário, né, do cenário econômico por trás de tudo. Então, se a gente... E aí eu trago um pouco da visão que eu já falei. A gente tem uma visão de cenário muito mais otimista, ou até melhor, muito mais previsível do que em fevereiro e março. Então, eu me arrisco a dizer que a gente tem uma probabilidade de retornos mais expressivos ou consistentes nesse momento do que a gente tinha lá em fevereiro e março, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente espera que em breve, nesse ano, a gente consiga virar, principalmente para o Energisa CD, esse resultado negativo que os meses, principalmente janeiro e fevereiro, trouxeram, mas a gente trouxe aí, no mês de maio, um retorno de 1,29, né, que foi muito positivo. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, tá? Valdir, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada, Bruno. Bom, continuando aqui, a gente tem uma pergunta anônima. Márcio, eu vou pedir para você responder essa, por favor.
Os nossos extratos disponíveis no sistema estão só até o mês de março de 2021. Acredito que ele quer que você explique, né, o porquê. Não, perfeito. Obrigado pela pergunta. Esse tema nós até abordamos numa pergunta anterior, tá? Uhum. Realmente a gente atrasou a publicação, tá? Mas por segurança. A gente tinha identificado uma cotização, nem cotização, né? É um pagamento de benefícios com a cota do mês corrente, quando deveria ter sido do mês anterior. E até a gente identificar, a gente segurou a publicação. Então, foi aberta essa consulta e, na sequência, nós estamos liberando aí os lançamentos para visualização. Mas isso não impede de contatar-nos via 0800, WhatsApp, SMS, chat. O time da Ana está aí preparado para enviar individualmente esse extrato, se necessário, se urgente, tá? Mas isso vai ser liberado nos próximos dias. E aproveito para pedir desculpas, tá, por esse transtorno e esse atraso, né? A gente não gosta, a gente realmente tem uma infelicidade aqui muito grande quando isso acontece. A gente fica muito triste, né, de estar atrasando a divulgação dos dados. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Márcio. Bom, a próxima questão, ela também é anônima, eu vou encaminhar para o Wellington. Ele faz a seguinte pergunta: se a pandemia continuar, vai ficar sempre negativo? Isso vai acabar com o nosso saldo. Boa pergunta, né? E a gente acabou falando ali de quando que vai recuperar, né? Quando há uma abertura de curva de juros, como a gente viu aí na apresentação, aquele ativo em determinado momento ele se torna atrativo. E quando ele se torna atrativo, tem muita gente comprando, né? E aí vem um retorno positivo. Isso já começou a vir em maio, né? Então, assim, a questão da pandemia é complexo falar isso, né? É uma crise sanitária que está no mundo inteiro, assim. A gente não sabe se isso vai se agravar mais, mas a expectativa é que venha uma vacina logo e que a gente retome aí todas as atividades. Ali no início, quando o Bruno estava falando de cenário também, a gente viu que o crescimento brasileiro, apesar da pandemia, veio positivo no primeiro trimestre. Então, assim, são várias questões aí que impactam os preços dos ativos, assim, mas eu acredito que eu sou mais otimista, eu vou ser mais otimista aqui, acredito que isso não deve perdurar por muito tempo, tá? Embora a gente esteja aí sujeito, não só à pandemia, mas economia global, questão política também, tudo isso afeta os preços. Mas no longo prazo, gente, isso converge para o resultado do que foi comprado ali dos títulos. Se a gente carregar ali, a gente vai ter esse resultado, tá? Tá certo, acho que dá para a gente ficar um pouco mais otimista, então, né, Wellington? Até mesmo pelo que o É, Bruno apresentou, né? Nesses 2 últimos meses, a gente teve um resultado um pouco melhor, né? que assim não dá para, se a gente soubesse realmente, não tem a Afirmar, né? bola de cristal, né? Sim, Mas assim a expectativa é que isso, em determinado momento, ele sofre tanto ali com o preço, mas você não realizando essa perda, ele volta o preço. Isso aconteceu já em abril, melhorou em maio, a gente acredita que em junho, o junho até agora está indo bem, assim, tomara que não aconteça nada terrível, enfim. sim. Bom, gente, nós já estamos encaminhando, né, para o final da nossa live, então se vocês ainda tiverem alguma dúvida, aproveitem para enviar aqui para a gente. Nós vamos encaminhar aí para o final, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Márcio, vou pedir para você responder essa para mim. O CAR, não tem mais detalhes aqui do nome, ele pergunta qual o número total de participantes nos 3 planos? Opa, um minutinho só, deixa eu checar aqui. Uhum.
Vamos lá. Plano Acre. São 175 participantes, 67 ativos, 7 ainda estão em opção, período de opção, um autopatrocinado, 3 BPDs e 83 assistidos. 4 pensionistas. Plano Rondônia. Atualmente 305 participantes, sendo 114 ativos, 1 desligado, 4 em opção, período de opção, 9 autopatrocinados, 32 em benefício proporcional diferido, BPD, 137 assistidos, 1 por invalidez, mais 7 pensionistas. Plano Energisa. 6.628 participantes, sendo 5.822 ativos, 11 desligados, 145 em período de opção, 14 autopatrocinados, 49 BPDs, 587 assistidos. Aqui não tem pensionistas porque a gente, com a migração, todos os pensionistas se transformaram em assistido principal. Tá certo. Respondido. Obrigada. Vamos para a última questão aqui que a gente tem, aí a gente já vai finalizar o nosso bate-papo de hoje. Márcio, vou continuar com você, tá? Uma questão da Aline. Ela pergunta, quais as vantagens de portar os recursos de um outro plano de previdência para o Energisa? Pode falar um pouco da diferença de ter recursos investidos em previdência complementar aberta e previdência fechada? Boa noite, Aline. Excelente pergunta, tá? Isso vale tanto portar para cá quanto portar reverso, né? Tanto para aberta ou para outra entidade. Aqui a gente é muito franco e transparente. Você tem que analisar o quanto, no médio e longo prazo, o plano onde você se encontra está rendendo. Um segundo ponto a se refletir é a governança da entidade que administra. E se for banco, conseguir identificar a rentabilidade líquida, né? Se realmente existe algum tipo de contrapartida em que os bancos comumente exigem ou tem aí, né, algumas taxas que não estão muito claras. Historicamente, os planos geridos por entidade de previdência têm uma rentabilidade bem superior àqueles planos geridos por entidades financeiras, pela simples questão de que uma fundação não tem fim lucrativo, desde que essa fundação tenha porte, né, para que o seu custo operacional não seja tão oneroso ao plano. Então, é fundamental também avaliar o porte dessa fundação. Existe um trabalho, não sei se está divulgado na Previc ou lá na ABRAP, que é a Associação das Entidades de Previdência, em que compara os planos abertos com os planos fechados, tá? E é enorme a diferença de rentabilidade quando se considera período superior a 5 anos, tá? Então, é interessante você estudar direitinho, analisar de onde você está saindo, para qual fundação você está indo. E, defendendo agora o nosso peixe aqui. O nosso trabalho aqui ele é muito sério, a nossa busca por um custo administrativo sempre muito reduzido também é forte aqui. É uma entidade que vem crescendo, vem aumentando o volume de recursos
Hoje a gente já está entre aí, vamos dizer, as 20 fundações com o menor custo administrativo por patrimônio, então a gente está bem confortável nesse sentido para sentar contigo, Aline, e analisar, comparar se é bom vir para cá ou se é melhor ficar onde está. A gente vai ter total franqueza, tá, de dizer para você que se você estiver numa opção melhor, a gente vai falar, fique por aí. O que a gente quer é que, se vier, que você fique feliz, fique satisfeito com os nossos serviços. A gente vem desenvolvendo alguns produtos aí que em breve a gente vai estar noticiando. É difícil, é trabalhoso, o momento vem apresentando diversos obstáculos, essa questão de isolamento social não facilita a vida de ninguém, mas a gente está aqui à disposição e com diversos projetos para trazer a nossos participantes alguns serviços agregados aí. Obrigado, Aline. Obrigada, Márcio. Eu falei que era a última questão, mas chegaram mais 2 perguntas, então acho que dá tempo da gente responder aqui, né? Márcio, eu vou continuar com você, aproveitando. O José Antônio, ele pergunta: quando o aporte líquido é transformado em cotas? Explico. Aporta-se no dia 7. Esse valor é transformado em cota com base no valor PU de qual data? Do valor da cotação do último dia do mês anterior ou seria outro? Perfeito. A nossa cotização ela é mensal, a gente não tem PU diário, tá? E toda a movimentação financeira do mês é utilizada a última cota publicada, que é a cota do mês anterior. Então, sendo direto, é a cota do último dia útil do mês anterior. Certo. Perfeito, Antônio? Obrigada. E isso é válido tanto para a entrada quanto para a saída, no pagamento de benefícios também. E o que ocorreu, a exemplo, lá no Plano Rondônia, nós pagamos os benefícios do mês de abril, eu acho, com a cota do próprio mês. Houve um erro operacional aqui que a gente está corrigindo agora, tá? Ajustando no mês de maio ou junho, tá? Certo, obrigada. Obrigado. Obrigada. Agora sim, a gente vai para a última questão, tá? Wellington, queria que você respondesse. O Walter, ele pergunta o seguinte: considerando que o IPCA já bateu praticamente 8% nos últimos 12 meses, será que nossos recursos vão ter em 2021 rendimentos de IPCA mais 3,72? Boa pergunta, Walter. Interessante, porque é bastante alto mesmo. A expectativa de inflação para esse ano é de 5,44, tá? Que já é alta por si só. Somando 3,72 vai dar mais de 9, em torno de 9 ali. Quando a gente fala de NTNB e título público, por que a gente está posicionado nesses ativos? Porque eles são redeados de inflação também. Eles pagam a taxa, mas inflação. Apesar dessa oscilação de preço que tem, no final, se a gente carregar ele, ele está protegido de inflação, porque é uma taxa mais inflação. Outro ponto é que as carteiras que estamos montando aqui, que vem sendo montada ao longo do tempo, qual é essa expectativa, tá? São ativos que estão atrelados à inflação, justamente para proteger o participante desse risco, que a inflação no Brasil é um risco, né? De tempos em tempos ela dá as caras aí, agora resolveu de novo. E não só aqui, né? Mundo também, inflação resolveu dar as caras. 2021 é um ano complicado, né? A gente está ainda no meio da pandemia, tem questão aí fiscal do Brasil. Pode ser que não aconteça da gente entregar essa rentabilidade, mas no longo prazo, como a gente falou muito aqui, que é para entregar 3,72, até porque os ativos que estão lá dentro, o objetivo de retorno é a inflação, mas essa taxa, tá? Essa taxa real ao ano. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Wellington. Bom,
essa então foi a nossa última questão, tá? Essa última dúvida aí que a gente recebeu. E esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando mais uma vez que essa live vai ficar gravada e vocês vão poder acessar o conteúdo sempre que quiserem no nosso site, tá? E eu queria aproveitar esse encontro aqui com vocês hoje para falar sobre uma novidade. Nos próximos dias aí a gente vai lançar um podcast, tá? Esse podcast ele vai ser mensal. É uma ferramenta muito legal para vocês poderem acompanhar os resultados aí do mês do plano de previdência de vocês, tá? Então, é mais uma forma aí da gente se aproximar cada vez mais e disseminar as nossas informações da melhor maneira possível, tá? Então, nos próximos dias, vocês fiquem atentos aí que a gente vai lançar esse podcast. Bruno, fala aí um pouquinho para a gente o que vai sobre essa novidade aí que você vai participar diretamente. Isso mesmo. Esse podcast, gente, a gente vai tentar trazer para vocês o resumo do que aconteceu no cenário político, econômico, aqui, lá fora, e o retorno, né, dos planos. A gente vai tentar trazer cada vez mais transparência para que vocês acompanhem os investimentos de vocês de uma forma mais fácil, mais tranquila. E aí fica a promessa aqui do meu lado que eu vou tentar ser o mais simples, menos técnico possível para esse podcast ser mais atrativo, tá? E assim, mensalmente a gente vai tentar estar tendo esse bate-papo. E não se envergonhem de mandar perguntas, acessem aí os nossos canais, né, o 0800, o WhatsApp, tem o Fale Conosco também por e-mail, e sugestões, a gente vai tentando incorporar essas sugestões, essas melhorias, para a gente é uma evolução contínua, né? A gente está aqui para atender vocês, nossos participantes, da melhor forma possível. Então, pessoal, eu vou já encerrando aqui, já agradecendo a todos vocês. Desculpe se por acaso eu não consegui explicar da melhor forma, mas a gente vai tentando, ao longo do tempo, melhorar essa forma de comunicação. Então, Débora, obrigado aí pelo espaço, agradeço a diretoria pela oportunidade de estar aqui falando com todos os nossos participantes e a Ana também por estar sempre sendo nossa parceira. Obrigada a você, Bruno, pela explicação. Acho que deu para orientar bastante aí os nossos participantes sobre essas principais questões que a gente recebe aqui na nossa central de relacionamento. Lembrando que se você ficou ainda com alguma dúvida, né, sobre os assuntos que a gente tratou aqui hoje, só ligar para o nosso 0800 372 7738 ou nos enviar também um WhatsApp, tá? Nesse mesmo número e também no nosso e-mail, faleconosco@energisaprev.com.br. Ana, queria te agradecer aqui pela presença e vamos para as suas considerações finais. Eu que agradeço, na verdade, Débora. É muito importante a gente ver que está todo mundo engajado, né, no relacionamento com o participante. É essa bandeira que eu vou defender aqui sempre. Então, o Bruno, a diretoria que nos dá esse suporte, colocando o participante realmente, o que é o nosso cliente, né, no centro das nossas decisões e se aproximando dele. É importante a gente lidar com essa transparência, buscar trazer as informações necessárias. A gente no atendimento é o termômetro, então a gente sabe das necessidades, estamos dispostos a colaborar sempre que possível. E o Bruno também chegando aí para somar com a gente, disponibilizando esse material aí, esse conteúdo que a gente sabe que é complexo, né? Falar de investimento, todo mundo quer entender porque é o dinheiro que está aplicado aqui, mas na verdade às vezes a gente tem essa dificuldade aí com termos técnicos, etc. Então, também me comprometo a estar junto com o Bruno para poder fazer esse podcast aí ficar simples, né? Ficar inteligível para todos e que a gente consiga disseminar essa informação mesmo. Então, muito obrigada a todos aí. Obrigada a você, Ana. Wellington, muito obrigada pela presença. Obrigado, Débora. Obrigado aí a todos os participantes, né, que estiveram conosco até agora. É uma matéria complexa, assim. O que eu queria deixar aqui de mensagem é que
A carteira aí dos planos de vocês é sólida, essa questão de retorno é marcação, efeito contábil, né, dessa marcação ao mercado. Reforçar aí que estamos à disposição de vocês, né, com o máximo de transparência possível. Eu estou aqui há 1 ano e 3 meses, eu não vi uma perda de investimento por default de papel, enfim. Essa carteira é muito conservadora, e a gente está buscando entregar o melhor retorno possível para vocês, tá? E agradeço aí ao time da Energisa Prev, o time de relacionamento, que traz essas questões para a gente, tá? E fica à disposição de todos vocês. Muito obrigada, Wellington. Márcio, obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. Nós é que agradecemos aí a oportunidade, né, desse bate-papo. O mundo ideal seria a gente poder abrir a câmera e o Viva Voz, né, para todos, mas o volume de pessoas é muito grande, então a gente precisa fazer nesse formato, né? Queremos voltar à maior frequência desses eventos, né? É importante a gente trazer todas essas informações. O podcast é uma iniciativa bacana que dá maior agilidade, né? E o retorno dele via os nossos canais de atendimento também, eu entendo que seja aí um mecanismo muito simples, né, para se utilizar. E nós estamos aqui, nos esforçando, nos dedicando, fazendo o melhor que a gente entende para vocês, participantes, né? Obrigado a todos aí, uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite pela presença de todos vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, obrigada. Tchau.